ateísmo militante e a evidência de um universo projetado. Nos últimos anos, o chamado ateísmo militante tem se tornado cada vez mais vocal e influente em certos ciclos acadêmicos, políticos e culturais. Essa forma de ateísmo não apenas rejeita a ideia de Deus, mas frequentemente tenta ridicularizar qualquer crença religiosa, tratando a fé como superstição arcaica, incompatível com a razão e a ciência moderna. No entanto, essa postura não é isenta de falhas, pelo contrário, ela ignora algumas das questões filosóficas e científicas mais profundas sobre a origem e a ordem do universo. Que Deus não existe, Deus é. Deus não nasceu. O tempo nasceu, Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Um dos argumentos mais antigos e poderosos contra o ateísmo radical é o argumento teleológico, também conhecido como argumento do design. Esse argumento sustenta que a complexidade, a ordem e a finalidade observadas no universo não são frutos do acaso, mas evidenciam a ação de um design inteligente, um criador. O universo, ordem ou acaso? Já parou para se perguntar se tudo isso que existe tem ordem, complexidade, planejamento e propósito, ou é tudo obra do acaso, sem querer, querendo? O argumento teleológico parte de uma premissa simples. Quando observamos um sistema altamente complexo e funcional, tendemos a inferir a existência de um projetista. Por exemplo, ninguém olha para um relógio mecânico e assume que ele surgiu por acaso, sem um relojoeiro. A complexidade e a interdependência de suas engrenagens revelam planejamento. Da mesma forma, quando olhamos para o universo, com suas leis físicas finamente ajustadas, suas constantes cosmológicas exatas e a impressionante complexidade da vida, a conclusão racional não é o acaso cego, mas a inteligência por trás do design. Você já ouviu falar do ajuste fino do universo? Um dos pontos mais fortes em favor do design inteligente é o chamado ajuste fino do universo. Cientistas reconhecem que várias constantes fundamentais da natureza, como a constante gravitacional, a força nuclear, a velocidade da luz e a constante de Planck, possuem valores extremamente específicos. Se qualquer uma dessas constantes variasse, mesmo que minimamente, a vida como conhecemos seria impossível. Por exemplo, se a força gravitacional fosse ligeiramente mais forte, as estrelas colapsariam rapidamente. Se fosse mais fraca, nem mesmo se formariam. Isso significa que o universo não é caótico, porém altamente calibrado. Para o ateísmo, resta a difícil tarefa de explicar esse ajuste sem apelar para a sorte cósmica ou para a hipótese multiverso, uma ideia sem comprovação empírica e que, ironicamente, exige mais fé do que a crença em um Criador. Deus existe? Não. Por quê? Deus existe. Porque eu existo. Você existe. Esse microfone existe. Mas Deus não.
Se Deus existisse, ele seria um dos entes do universo. Essa história de provar a existência de Deus é algo que trabalha contra a própria realidade de Deus. Porque um Deus que exista não é Deus, é uma manifestação universal. Deus, portanto, para ser Deus, não pode existir. Ele é aquele em quem todas as coisas existentes existem, mas ele próprio não existe. Por isso é que tanto Jesus quanto os profetas do Velho Testamento nos dizem o tempo todo que Deus nunca foi visto nem será. Eu não estou no mundo para provar a existência de Deus, mas a experiência de Deus só acontece se for uma experiência de fé, porque a fé é que lida com o absurdo. Deus é absurdo. Eu não tenho a possibilidade estatística que a ciência oferece. Se eu repito o mesmo experimento milhares de vezes e ele acontece toda vez, eu concluo dizendo que aquilo é um fato. Agora, Deus não está aí para esse tipo de conclusão. De maneira que a discussão sobre Deus cai de início no ambiente do absurdo, porque a gente está falando de alguém que não existe para averiguação. Vamos falar agora do tempo, espaço e propósito. Outro ponto crucial é a origem do tempo e do espaço. A teoria do Big Bang, amplamente aceita na cosmologia, indica que o universo teve um começo, o que levanta a pergunta inevitável: o que causou o universo? Se tempo, espaço e matéria tiveram início, então a causa não pode ser temporal, espacial ou material. Logo, estamos falando de uma causa imaterial, atemporal e poderosa, exatamente as características atribuídas a Deus. Além disso, o próprio conceito de propósito parece estar embutido no funcionamento do universo, desde a formação das galáxias até os ciclos da natureza e a estrutura do DNA. Há uma orientação clara para a ordem e a funcionalidade. O ateísmo militante, ao rejeitar qualquer possibilidade de propósito, acaba reduzindo o ser humano a um simples acidente biológico, sem valor objetivo, propósito ou destino. A limitação do ateísmo. O ateísmo militante frequentemente se apresenta com uma postura racional, científica e libertadora. Porém, quando se examina mais de perto, percebe-se que ele também exige um tipo de fé. Fé no acaso, na auto-organização espontânea da matéria, na eternidade do universo ou em um multiverso hipotético. Além disso, ao negar a possibilidade de um Criador, o ateísmo não resolve as grandes questões existenciais. Por que existe algo em vez de nada? Qual a origem da consciência? Por que as leis do universo são inteligíveis? Essas perguntas que a ciência por si só não pode responder plenamente, e é aqui que o argumento teleológico oferece uma explicação mais completa, racional e coerente com as evidências. O universo foi projetado com propósito por uma mente inteligente. O ateísmo militante está enganando ao afirmar que a fé em Deus é irracional. Na verdade, quando examinamos honestamente a estrutura do cosmos, a complexidade da vida e a origem de tudo que existe, percebemos que a explicação mais lógica não é o acaso cego, porém a ação intencional de um Criador. O argumento teleológico não é uma fuga da razão, mas o uso pleno da razão para reconhecer os sinais de propósito e design que permeiam toda a realidade. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo e amados ateus, chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha gostado. Agradeço a você que ficou até o final, pois isso ajuda bastante para a retenção do YouTube, para que o algoritmo entregue a mais pessoas e que ele entenda que você gostou do vídeo, ele possa distribuir para mais pessoas, que é assim que funciona. Quanto mais você assiste, você nos ajuda com a retenção, para que o YouTube possa entender que você gostou e possa distribuir este vídeo para mais pessoas. Também o algoritmo vai de acordo com o gosto. Se você, no caso, é a pessoa que gosta desses temas de ateísmo, sobre questão de apologética cristã,
Já ativa o sino de notificação que você vai receber todos os novos lançamentos do nosso canal Comportamento Cristão. Agradeço a você que ficou até o final, agradeço a você que se inscreveu no nosso canal e também deixar seu famoso comentário. É muito importante ter o seu comentário, será uma honra você comentar aqui no nosso canal para a gente poder interagir. E agora que chegamos ao final do vídeo, eu peço a Deus saúde, paz, prosperidade para você e também que você possa crescer no Evangelho. Leia e estude as Escrituras Sagradas. Lá está a fonte da vida e da sabedoria. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.